Eu quero que você abra a sua Bíblia, o Aloysio já coloca lá na tela para mim também. Capítulo, eu pedi o pastor Alcimar para ler, Coríntios 1, mas eu quero ler, não onde ele deu, eu vou passar por lá, mas eu quero ler a princípio, Coríntios 1, capítulo 1, versículo de número 23. E depois, capítulo de número 2, versículo 1 ao 3. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você que não veio domingo, procura na nossa plataforma para você ouvir uma mensagem que eu preguei sobre anjos, né? Domingo, sobre os anjos. Eu até falei com a Eunice, conversando, depois nós vamos tirar uma terça para nós falarmos sobre anjos, né? Com a ajuda do Espírito Santo. 1 Coríntios 1, versículo 22, vamos ler o 22 e o 23, diz assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora capítulo 2, versículos 1 ao 3. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão o que, irmãos? Senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Mas vamos ler mais o 4. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, ou melhor, demonstração do Espírito de poder, verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, e vamos caminhar um pouco na palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, assente-se para você concentrar agora, não use celular, não se movimente, a não ser em extrema necessidade. E já temos muita gente nos acompanhando aí, né, Marcos? Né, meninos? Muita gente nos acompanhando. E compartilhem aí para que um número maior seja alcançado. Muito bem. O que me veio ao coração de falar com os irmãos aqui esta noite é sobre algumas lições da igreja da cidade de Corinto. Esta cidade de Corinto, irmãos, ela era uma cidade muito importante. Na época do apóstolo Paulo, com base no livro da Etade, quando a gente estuda as epístolas paulinas, ou Coríntios, né, aqui inclui Coríntios, diz que esta cidade, na época em que Paulo visitou ela no ano 52 depois de Cristo, era uma cidade que tinha aproximadamente 650 mil habitantes. Era mais que a população de Juiz de Fora, quase a população de Uberlândia, que deve ser uns 750 mil habitantes. Uma cidade de 650 mil habitantes, só que com um detalhe, presta atenção: 450 mil habitantes dos 650 eram considerados escravos, eram considerados servos e trabalhavam para os outros. Ela era uma cidade, irmãos, que havia um fluxo de gente muito grande, de movimentação, um comércio muito grande, mas em termos de espiritualidade, ela tinha um templo a uma deusa chamada Afrodite, que era um culto pagão, que eram coisas terríveis que eram feitas nesses cultos nessa época. Esta cidade, ela era uma cidade muito importante, como eu acabei de dizer. Ela foi pastor desta igreja, mas antes de falar quem foram os pastores dessa igreja, eu queria dizer para os irmãos que na segunda viagem missionária de Paulo, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, eu queria levar você para Atos, capítulo de número 18, porque parece que em algum momento eles tentaram silenciar Paulo,
Mas antes de ler qualquer coisa em Atos capítulo 18, olhe só para mim aqui para você entender. Compreenda, irmãos, que cada igreja tem uma história de fundação, não é verdade? A igreja de Ipanema tem a história que nós conhecemos, da fundação dela. A igreja batista aqui de Ipanema tem história da fundação dela. A igreja de Caratinga tem história da fundação. A Assembleia de Deus no Brasil tem história. Cada igreja local, o pai do pastor Gerson, o saudoso pastor pastor Antônio Micalix, fundou muitas igrejas no estado de Santa Catarina. Aquela lá que eu falei com o senhor, pastor, onde nós estamos com o projeto de ir ano que vem, é a cidade de Concórdia de Santa Catarina. Um dos fundadores foi o pai do pastor Gerson. E cada igreja foi fundada numa circunstância. Por exemplo, a igreja de Roma, eu preguei outro dia, mostrando que não foi Paulo lá que fundou a igreja já estava grande há muito tempo e Paulo ainda não tinha ido lá visitá-la. Ela possivelmente foi fundada por aqueles que estavam em Atos capítulo 2, 16 nações levaram o evangelho para Roma. Então cada um tem uma característica. Esta igreja de Corinto, no capítulo de número 18 do livro de Atos, a Bíblia diz que depois, na segunda viagem missionária de Paulo, você precisa muita atenção para acompanhar comigo. Na segunda viagem missionária de Paulo, depois que Paulo passou pela Tessalônica, passou pela Bereia, esteve em Atenas e fez aquele discurso lá, que tinha um altar ao Deus desconhecido, o texto diz que depois que Paulo saiu de Atenas, ele foi então para Corinto, que era a capital da Acaia, uma região do Império Romano. E quando ele achou lá um cidadão lá por nome Áquila, natural de Ponto, que tinha vindo da Itália, e o nome da mulher dele era Priscila, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Era esse casal que tornou-se importantíssimo depois na fundação da igreja da cidade de Éfeso também. E o Paulo chegou lá e eles começaram a trabalhar juntos, porque Paulo tinha o ofício de construtor, de fazer tendas. E como a Priscila e o Áquila e a Priscila trabalhavam também nessa área, o Paulo ficou lá, fez uma amizade, e de repente a obra começou a frutificar, e todos os sábados Paulo disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era quem? O Cristo. Presta atenção que domingo eu falei sobre a palavra Jesus e falei sobre a palavra Cristo. A palavra Cristo do grego é Meshirá. Meshirá. Do hebraico é Meshirá. Do grego é Iesus Christus, o Cristo, que quer dizer ungido. Então quando você chama Jesus de Cristo, você está chamando que ele é ungido. Isto é, o Messias que foi ungido desde o Antigo Testamento para ser o Salvador. Por isso que a palavra Jesus Cristo significa o ungido para salvar, ou o Salvador ungido. Ok? Muito bem, nós estamos numa noite para aprender, é aprendizado, muito bem. E Paulo estava sempre dizendo que Jesus era o Cristo. Vou repetir, Paulo estava sempre dizendo que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque o coração da mensagem de Paulo era Jesus. Irmãos, o segredo de qualquer igreja ser uma igreja vitoriosa, de qualquer pregador, é Jesus ser o centro da sua mensagem. Por isso que aqui a gente não fica fazendo campanha do tijolo, campanha da colher, campanha de não sei o que, campanha disso, campanha disso. Vai indo que chega um ponto que você não sabe mais de que fazer campanha. Eu tenho uma proposta: continue fazendo campanha sobre Jesus, porque nunca vai esgotar a campanha sobre Jesus. Campanha do óleo passa, campanha da porta passa, campanha de não sei o que passa, campanha do tapete passa, do sal passa, do azeite passa, mas a campanha do nome de Jesus nunca vai passar, porque Jesus é a base da igreja. Amém, irmão? Muito bem, então vamos continuar falando dele. Só que tem um detalhe: mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse: olha, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Vocês não estão querendo, e eu estou fazendo a minha parte. É isso que Paulo estava dizendo. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto à sinagoga. Versículo 8 do capítulo de número 18, que eu quero chegar logo à frente. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus. Com quem, irmãos?
com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. A igreja sendo fundada na cidade de Corinto. Eu não sei se você está notando uma curiosidade. Eu li em Coríntios, estou falando da importância da igreja da cidade de Corinto, mas estou lendo em Atos, que foi a fundação da igreja lá de Corinto. Ok? Veja bem, que coisa interessante isso. Muito bem, muitos aceitaram Jesus, muitos dos coríntios, e foram batizados. Versículo de número 9. Aí eu gosto desse negócio na Bíblia, quando a Bíblia diz assim: e disse o Senhor. Porque quando é eu que digo, pode ter questionamento, mas quando a Bíblia diz, e disse o Senhor. E sabe o que o Paulo falou? O Senhor disse o Senhor em visão a Paulo: Paulo, não temas, mas fala, não te cales. Olha o 10, para você dar um glória. Porque eu sou contigo, ninguém vai lançar a mão de você para te fazer mal. Agora a última frase, eu arrepio com ela. Pode falar, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Olha a palavra de Deus para você. Continue trazendo alguém para a igreja, porque Deus tem muita gente nesta cidade. Vamos continuar, Marquinhos, pregando pela internet afora, porque tem muita gente para ouvir o poder do evangelho. Você já pensou um pregador, o Senhor manifestar para ele numa visão e falar: Paulo, ou falar o meu nome, Jander, ou falar o nome de qualquer outro aqui, e dizendo o seguinte: ó, não para de pregar não. E outra coisa, não fica com medo não, não temas não. Não te cabe. Aí, irmãos, essa primeira parte do versículo 10, ela é de assustar, né? Não para de pregar, porque eu sou contigo. Eu me lembrei agora e vou contar. O pai da Eunice Teodoro de Almeida, que ganhou o Castro por causa do meu nome depois, que era só Eunice Teodoro de Almeida, o Castro foi por causa do meu nome. Olha que coisa importante. Muito bem, o que aconteceu? O pai dela, em 1950 e alguma coisa, estava pregando na localidade de São João do Manhuaçu aqui, ou mais conhecido como São João do Biscoito. São João do Manhuaçu não, São João do Jacutinga, conhecido como São João do Biscoito. Sim ou não? O dia que você passar lá, traz uma sacola de biscoito para mim. Veja, não estou podendo comer gordura, né? Veja bem, escuta só, São João do Biscoito. O meu sogro está pregando lá. Ele pregava, o pastor Silmar sabe, usando um alto-falante que era movido por uma bateria que carregava na cabeça da cela, e ao lado um trompete. Então ele tocava, aleluia. Presta atenção aqui, Escolate. Deixa eu não escutar. Escolate é benção. Isso, senta aí e fica quietinho. Vai para cá. Ele está pregando lá, tocando trompete, com aquele microfonezinho, aquele negócio lá. De repente, irmão, tinha um homem lá endemoniado que vivia amarrado. O pastor Silmar sabe dessa história, os mais antigos aqui sabem. Soltaram o homem para atrapalhar o culto. Pastor Juca pregando, soltaram o endemoniado. Irmãos, ele conta que o endemoniado veio, mas veio igual uma bala. Viu, Samuel? Seu pai sabia dessa história. Veio igual uma bala. E quando chegou perto dele, os irmãos cantando e pregando. Aleluia. Cantando e pregando. O endemoniado, quando estava chegando perto do culto, parece que puxaram o freio de mão dele. Foi o Espírito Santo, né? Diz que ele caiu assim, escorregando, e caiu com a boca no pó e beijava os pés do sapato do pastor Juca. Porque a palavra é: pregue e não te cales, porque eu estou contigo. Irmãos, o pregador do evangelho, ele tem a autorização e a autoridade do Espírito Santo para pregar. Na Carabachai, pregue e não te cales, porque quem prega é você, mas o poder do evangelho quem dá é Deus. E este homem, irmão, ficou lá beijando os pés do pastor. Tiveram que tirar ele e assentar ele, e ele ficou tranquilo até acabar o culto. Tranquilo até acabar o culto. O resto da história eu não vou contar, porque eu não quero provocar problema em nenhuma religião. Mas no outro dia tinha um outro evento de uma outra religião, soltaram esse homem.
Diz que o negócio foi um negócio meio complicado lá. Diz que quase que voou a roupa do cidadão que estava celebrando o negócio. Muito bem, deixa para lá. O que eu estou falando? Pregue e não te cales, porque eu sou contigo. E tem um detalhe: ninguém vai te botar a mão aqui nessa cidade para te fazer o mal. Não, você pode adorar um pouquinho. Ninguém vai tocar em você para te fazer o mal aqui. Irmãos, este é o evangelho que eu conheço, o evangelho da manifestação do poder de Deus. Agora, o final do versículo, irmãos, é uma garantia que ele tem. Deixa eu te falar, pode pregar, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Veja bem o que está dizendo o texto, que eu tenho muita gente, só que essas pessoas ainda serão alcançadas pelo evangelho. Só que na mente de Deus ele já tinha. Então por que eu prego? Porque eu não sei quem que já vai ser salvo pela palavra que eu vou pregar. Eu posso estar pregando para alguém que vai ser um tremendo instrumento na mão de Deus. Amém? Quem pegou até aqui pode dizer amém. Muito bem. Então, aí no versículo de número 11, o que está escrito? E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles o que há. Irmãos, eu não sei se vocês estão notando, o assunto de Paulo é Jesus. Ele tem a autoridade, ele tem a proteção, mas ele não prega historinha. Está dizendo que ele ficou 1 ano e meio pregando o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Pregando o quê? A palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Desculpa. Agora é o seguinte, lá no versículo de número 17, coloca para mim o 17, que eu vou saltar, e agora eu vou lá para a igreja de Corinto. Está escrito assim: então todos agarraram Sóstenes. Diga comigo, Sóstenes. Alguém já ouviu alguém pregar sobre esse homem na Bíblia? Não, né? O Sóstenes. Eu tenho um amigo que chama Sóstenes, genro do pastor Sérgio, falecido Sérgio Eliotério. Hoje ele está morando lá em Belo Horizonte, em Vespasiano. Sóstenes, principal de quem, irmãos? Da sinagoga. E o feriram diante do tribunal. Porém, a Gaio, nada destas coisas o incomodava. Gaio, que era o líder lá, o procônsul da Acaia, ele pode bater por mim, não tinha problema nenhum. Mas tudo bem, guarda o nome desse Sóstenes. Por quê? Vamos para Coríntios 1 e 1. O que eles fizeram com Sóstenes, irmão? Volta lá, por favor, rapidinho. Enquanto ele volta lá, o que fizeram com Sóstenes? E fizeram o que, irmãos? O feriram diante do tribunal. O homem já era novo convertido, irmão, tadinho. Matou o cidadão, acabou com ele, não vai ser crente mais, sim ou não? Coríntios 1 e 1. Muitos anos depois, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ao invés do homem desviar, está ajudando Paulo a escrever a carta para a igreja de Corinto. Irmão, porque quando o camarada encontra com Jesus, não tem nada que tira ele dos pés de Jesus. Não tem luta, não tem cara feia, não tem vento, não tem enfermidade, não tem veia entupida, não tem nada que tira ele de Jesus, irmão. O negócio, quanto mais aperta, mais perto de Jesus ele fica. Prenderam o Gaio, feriram ele, o Sóstenes, lá em Atos 18, 20, agora o abençoado está mandando uma carta. Pastor, nunca tinha visto isso na Bíblia, você viu hoje? Amém? Entendeu como é que é o negócio? Está vendo? Mandando uma carta, os Sóstenes. Vamos lá, então agora vamos para a 1 de Coríntios, capítulo 1. A igreja fundada em Atos, capítulo 18, no ano 52. Agora, o que acontece? O nosso irmão Paulo, que é um irmãozinho, quando eu chegar no céu, pastor Jéssica, o senhor me dá licença, eu quero abraçar ele primeiro que o senhor. Aleluia. O irmão Paulo manda esta carta escrita mais ou menos uns 3 ou 4 anos depois da fundação, porque a igreja de Corinto, irmão, quando ela foi fundada, ela explodiu, ela cresceu. Vamos ver o que Paulo fala sobre esta igreja. Atos capítulo de número 1, versículo de número 1, que é o que nós lemos, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de quem, irmãos?
a igreja de Deus que está onde? Em Coríntios. Agora, veja bem o que Paulo fala a respeito desse povo. Primeiro, chama eles de igreja de Deus. Diga comigo, a igreja tem dono. Paulo está dizendo que ela é de Deus. E eu posso provar isso. Mais um texto na Bíblia, quer ver? A memória que Deus me deu. Capítulo 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Vamos ver se eu acertei. Mas se tardar, para que saiba como os convém andar na casa de, que é a igreja do Deus, a coluna e firmeza da, então é a igreja de Deus. Diga para alguém, a igreja tem dono. Se a igreja tem, não posso pular não, cara. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Se a igreja tem dono, se eu fosse você, não falava mal dela, porque você pode ter problema com o dono. Pastor, eu estou falando assim, então eu não posso falar mal da Assembleia. Eu não estou falando Assembleia, é o título de uma denominação. Quando você fala mal de um irmão, você está falando mal da igreja. Amém? Aí Paulo começa a dizer, primeiro, que ela é a igreja de Deus, que está em Corinto. Agora olha o Paulo, o que o Paulo vai falando sobre ela? Aos santificados em Cristo Jesus. Espera aí. Santificados em Cristo Jesus. 2, 3, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor de quem? Deles, e Senhor também nosso aqui que está mandando a carta, meu e do Sóstenes. Versículo de número 3. Graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo. Versículo de número 4. Sempre que eu estou orando aqui, que eu estou conversando, eu dou muita graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada para vocês por causa de Jesus. Por quê? Agora presta atenção, irmão, que igreja privilegiada. Porque em tudo fostes o quê? Enriquecidos nele. Em tudo vocês foram enriquecidos nele. Ok. Em toda palavra e em todo conhecimento. Não, volta aí, Eloy, espera aí. Porque em tudo, diga comigo tudo, vocês foram enriquecidos nele. Em toda a palavra e em todo o que? O conhecimento. Verso 6. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Irmão, tinha uma igreja que tinha todos os dons. Não só dons ministeriais, mas tinha dons espirituais e tinha também dons de serviço, porque são 3 dons, tipos de dons. Dons espirituais, que é... Vou falar só para não confundir você. Os dons espirituais são 9, divididos em 3 grupos: dons de poder, dons de elocução e dons do saber. Quais são os dons do saber? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e palavra do conhecimento. Quais são? Não, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Tudo bem. Dons de poder: fé, dons de cura e operação de maravilhas. Dons de fala, de elocução: dom de língua, dom de profecia e interpretação de língua. 9 dons. Quais são os dons de serviço? A diaconia, os serviços gerais. E os dons ministeriais, que a Bíblia caracteriza: apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mas deixa para lá. Está dizendo aqui que não faltava nenhum dom lá. Imagina uma igreja, irmão, que não falta nenhum dom. Mas é muito dom. E tem um detalhe: de maneira que nenhum dom vos falta. Nenhum dom vos falta, mas o melhor não é ter os dons. O melhor é a sequência do versículo.
Porque com tudo que vocês têm, vocês estão esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja, ela não é revestida e preparada para ficar aqui, ela é revestida e preparada para trabalhar, mas a expectativa dela é o céu. Interessante que esta palavra aí, manifestação, é a mesma do grego apocalipsis, que quer dizer revelação do Senhor Jesus. Esta palavra está em 1 Coríntios 1:7, 2 Tessalonicenses 1:7 e 1 de Pedro 1:7, que tem a ver com essa manifestação de Cristo. Mas tudo bem, vamos lá. Até aí está tudo bem com a igreja de Corinto, sim ou não, irmão? Tem dom, tem tudo, e aí e está só esperando a volta de Jesus. Tudo bem, só que tem um detalhe: esse Cristo que vai voltar, o qual confirmará também até o fim, para seres que jeito, irmãos? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha esse versículo, diga comigo: irrepreensíveis. Você sabe explicar o que significa a palavra irrepreensível? Alguém sabe? A palavra irrepreensível vem da palavra repreensão. O que é repreender alguém? É corrigir alguém, é chamar a atenção de alguém, dar uma voltinha assim no parafuso, entendeu? É repreender, acertar o caminho. E Paulo está falando que o Senhor ia trabalhar neles para no dia do arrebatamento não ter nada que repreendesse eles estivessem irrepreensíveis. Ficou claro agora? Agora clareou, fala a verdade. Irrepreensíveis. No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção que esse negócio de dia aí do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa ter cuidado, não é isso que eu vou falar, mas existe alguns tipos de dias, né? Dia do Senhor, dia do juízo, dia não sei o quê, e dia do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que esse dia do Senhor Jesus Cristo seja o dia que a igreja vai partir dessa terra. Mas tudo bem. Agora nós vamos para o versículo de número 9. Ele chama, o apóstolo Paulo e o irmão Sóstenes, chama Deus de quê, irmãos? Chama Deus de quê, irmãos? Está dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para o quê, irmãos? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, aleluia, por Deus, para ter comunhão com o Filho dele. Você já pensou? Comunhão horizontal, comunhão vertical. Vamos lá. Aí quando a gente salta agora para o versículo de número 10, eu queria antes dizer para você uma coisa, antes de ler. Volta no 9, porque aí eu quero criar uma expectativa em você. Até aqui, quantos que você dá para essa igreja? De 0 a 10. Eu acho que dá para dar 10, não dá? Todos os dons, irrepreensível, comunhão, e vai. Só que é o seguinte, irmãos: vida de relacionamento com Deus, vida de comunhão entre os irmãos, não pode haver descuido, porque Satanás tem duas formas de agir, ou várias, mas eu quero focar duas. Se ele não pode atingir a igreja de fora para dentro, ele pode minar a comunhão. Opa, eu acho que eu falei um negócio sério. A prova é que em Atos 3, 4, 5, por aí afora, até aí a igreja não adiantava perseguir, não adiantava prender, não adiantava matar crente, não adiantava. Aí o diabo falou: já que a gente não pode de fora para dentro, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um casal falso aqui dentro, e eles vão minar a comunhão, que é o Ananias e o Safira. Então a igreja ela está compacta. Quem está comigo até aqui? A igreja de Corinto está firme, a igreja de Corinto está em comunhão, a igreja de Corinto está. Aí o diabo começa, porque vamos fazer o seguinte: se a gente perseguir, a gente não vai conseguir. Então nós vamos minar. E aí eu vou falar algo que eu falei com uma pessoa que eu estava aconselhando ontem, e eu falei isso, parece que na Cachoeirinha sábado. Eu ouvi isso e eu comecei a pensar e estou concordando. Nem sempre o diabo está interessado em tirar alguém da igreja e levar ele para o mundo.
Explica melhor. Nem sempre o diabo está preocupado em tirar alguém daqui e levá-lo para o mundo. Às vezes o diabo tenta manter ele com engano dentro da casa. Porque aí, lá fora já é todo dele mesmo. Aqui dentro ele pode servir de instrumento do inimigo. Então aqui, irmãos, que haja graça em nós. E que não sejamos instrumento do inimigo aqui dentro. Mas que sejamos instrumento do Espírito Santo de Deus para a glorificação. Amém? Esta é a palavra. É forte, mas é palavra de Deus para nós. Muito bem. Aí a igreja está, compacta. Mas vamos para o versículo de número 10. Porque a gente já está 35 minutos quase falando. Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós o quê? Dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Verso 11. Porque eu fiquei sabendo aqui, o pessoal me mandou um WhatsApp aqui. O Paulo está falando isso. Não é WhatsApp não, irmão, mandou um recado. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado aqui pela família de, eu não sei se é Cloé ou Chloe, porque não tem acento, mas vamos falar Cloé, né? Tá bom, Cloé. Que há o que, irmãos? Mas a igreja não tem os dons tudo, irmão. Mas a igreja não fala língua, irmão. Mas a igreja não profetiza, irmão. Mas a igreja não arrepia tudo. Só que, irmão, dom espiritual, falar língua, pular no culto à noite, não nos isenta de chegar em casa e começar a falar mal dos outros. E nem na segunda-feira querer desviar. Porque o fruto, o dom espiritual é uma coisa, mas só mantém fielmente nos dons quem tem o fruto. Opa, falei algo forte. Porque o dom tem a ver com a nossa expressão externa, o fruto tem a ver com o nosso caráter e o nosso relacionamento com Deus. Fidelidade, verdade, amor, comunhão, longanimidade. São 9 partes o fruto, não são 9 frutos, é o fruto do Espírito, com 9 gomos. Ok? Tudo bem. Vamos lá. Aí o que Paulo está falando? Que está tendo umas contendas aí no meio dos 6. Agora, irmão, por falar em contenda, eu vou falando com 5, 6 aqui. O Espírito Santo está jogando na minha memória. Provérbios capítulo, deixa eu ver se é o capítulo de número 6. Eu acho que eu acertei. É o capítulo 6 no livro de Provérbios, versículo de número 16 em diante. Olha para mim aqui, que eu vou ler para você. Olha o que a Bíblia diz a respeito de contenda. Mas vamos lá. Primeiro, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a alma abomina. Presta atenção. 6 coisas Deus acha ruim, mas a 7ª é pior. Vamos ver quais? Versículo 17. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa, quem fala mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Irmão, tem pessoa que enquanto ele está parado, ele está pensando em trem ruim. O coração dele está, o que eu posso fazer? O que eu posso? Outra coisa, pensamentos viciosos e pés que apressam para correr para o mal. 6 coisas que entristecem Deus, mas a que deixa Deus mesmo aborrecido, sabe qual é? Não, 5. A testemunha falsa que profere mentiras, presta atenção. A pessoa não viu, fala mentira para proteger o outro. Testemunha falsa. Agora, a última coisa que entristece Deus, qual é? Eu vou deixar você pensar nisso aqui. Deus aborrece quem semeia contenda no meio dos irmãos. Pega um assuntinho desse tamanho assim, e joga lá. Deixa eu te dar uma notícia aqui hoje.
Deus não te chamou para ser porta-voz de tragédia. Deus te chamou para ser um muro de bronze. Qual a diferença? O muro de bronze, a notícia chega em você, quando ela chega, ela para e ela desce, e você vai investigar para saber se é realmente verdade. E juiz. Mas vamos lá, vamos voltar para Coríntios. Onde nós paramos, Luiz? É o 11. Vamos lá agora no versículo de número 11. Vamos repetir o 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós está dizendo o seguinte: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas ou de Pedro, e o outro dizia, eu sou de Cristo. Quantos grupos nós temos ali? Lê lá, irmão, me ajuda aí. Quantos grupos nós temos lá? 4. O grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro ou de Cefas e o grupo de Cristo. Quem era Apolo? O Apolo, se você continuar lendo Atos capítulo 18, você vai achar ele lá como aquele que foi disciplinado por Priscila e Áquila, se tornou um excelente pregador, tinha uma oratória, uma capacidade fenomenal. Se você ouvisse Paulo e ouvisse Apolo, o discurso, a oratória de Apolo era muito maior do que, segundo os estudiosos, do que de Paulo. Bom crente, bom testemunho. Só que tinha um grupo do lado dele, e tinha um grupo que falou, não, o negócio de Apolo, ele prega bem, mas sabedoria e profundidade mesmo e tal, é o Paulo. Eita, Paulo, meu é Paulo. Aí nós temos dois grupos, um tomando ceia aqui na mocidade e outro tomando ceia. Você é de quem? De Paulo. E você? De Apolo. Aí já começa a não saudar um com a paz do Senhor. Vou falar o que Deus está me dando, não é só aqui para dentro não, hein? Para fora. E muita gente. Terceiro grupo de Pedro. Não, vocês estão enganados. Pode ficar com Paulo, com essa vozinha fraca dele aí. Olha para cá, vozinha fraca dele aí. Não, pode ficar com Apolo aí, que é o sábio aí, o bom pregador. Eu sou de Pedro. Porque Pedro, o negócio dele é sim ou não. O Pedro é o homem, o Pedro é não sei o que. O Pedro é o que arranca da espada. Eu sou de Pedro. E Pedro também, o Jesus com ele, que falou, eu sou o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu sou de Pedro. Aí botou o grupinho dele num canto, num saldo com o Pai do Senhor, porque eu sou do grupo dele. Aí sobrou o último grupo, né? O grupo de quem? Eu não vou perguntar qual o melhor grupo. Por favor, não me responda, porque eu tenho medo de você dizer que o melhor grupo era o de Cristo. O melhor grupo, irmãos, não é o de Cristo não. Por quê? Paulo não me manda, Apolo não me manda, Pedro não me manda, eu sou de Cristo, é Jesus que me manda, eu faço o que eu quero, pronto, desrespeita a autoridade que o Cristo constituiu. Ninguém me manda, eu não preciso de igreja, ninguém me manda. Não manda mesmo não, irmãos, ninguém manda. Você é obediente porque você teme ao Senhor. Aí o que poderia acontecer nesta igreja que tem 4 grupos? O que acontece hoje pelo Brasil afora e pelo mundo. As divisões. O Apolo chega e fala assim, já que vocês estão comigo aqui, meus irmãos, não vamos brigar não, vamos abrir uma nova obra, vamos começar. Nós não queremos pescar crente não. Nós vamos abrir uma obra e pensar em outra coisa. Daí a pouco começa. Nós não chamamos, mas se vier nós estamos de braços abertos. Hipocrisia. Porque já quer pescar no aquário dos outros. Nunca sabe como custa uma alma. Começou agora, está com cheiro de fralda ainda. Começa a criticar o obreiro antigo. Gente que carrega história. Aí abre, não, Paulo, então deixa esse povo para lá, vamos abrir uma igreja aqui do Paulo. Igreja Ministério do Paulo. Nós vamos pôr uma foto sua aqui, Paulo.
E o Pedro, estou sabendo que os irmãos aí tem um grupo me apoiando, né, e tal. Irmãos, não. O Paulo mandou uma carta, e olha o que Paulo diz a partir do versículo de número 13. Porventura, irmãos, Jesus está dividido, Cristo está dividido, a igreja é uma só. Por que esse povo que sai dividindo e abrindo igreja, não reconcilia, pede perdão? Mas eu sinto que Deus tem isso para mim abrir uma nova obra. Vai para o Nordeste onde não tem igreja. Me procura que eu vou te mandar para o Paraguai, eu vou te mandar para a África. Mas quer abrir igreja na rua que já tem uma meia dúzia. Aí tem um que tem vontade de ser consagrado, mas está sendo provado e tal. E ele fala, não, estão segurando meu freio de mão. O camarada lá na esquina, ou lá não sei onde, fala, vem para cá que aqui com 6 meses, irmão, você já é pastor. Está meio forte, não está, irmão? Vamos continuar falando o que Deus está dando? Aí chega lá daqui 6 meses, não tem história, o camarada não sabe o que ele é. Alguém põe a mão na cabeça dele lá, que no mínimo já é alguém meio desviado, que desviou de outra obra também. Um mica que não tem autoridade sacerdotal, põe a mão na cabeça dele lá. Daí 1 ano briga lá e volta. Irmão, estou sentindo voltar, né, irmão? Que a vez, né, eu saí. Só que aquela vez que eu saí, irmão, eu era diácono, agora graças a Deus a gente é pastor, né? Eu venho se o irmão me aceitar como pastor. Eu tenho minha posição. Meu irmão, você saiu como diácono? Saí. Então como o irmão saiu, o primeiro irmão vai voltar como membro, né? Porque você foi desligado, né? Depois nós vamos reconhecer o seu diaconato, ok? O irmão vai sentar aí para o irmão aprender a ser submisso. O senhor está duro demais? Não, irmão, é para a pessoa aprender, porque senão ele vai fazendo isso pela vida inteira. Os irmãos acham que eu estou muito forte com isso aqui, ou é a verdade? A realidade precisa ser. A gente precisa entender isso, irmãos. Irmãos, quem chama é Deus, quem reconhece é a igreja, mas precisa ser tudo no tempo do Senhor. Nós não podemos precipitar, temos que esperar o tempo de Deus. Mas vamos lá, nosso Deus, o tempo acabou. Versículo de número 13. Está Cristo dividido? Não. Por acaso fui eu, Paulo, que fui crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha aí, irmão, o Paulo não aceitou gente querer ser do lado dele, dizendo, não fui eu que batizei vocês, se vocês não foram batizados no meu nome, não vem com essa história não, que eu não aceito. Versículo de número 14. E eu dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, que é os irmãos lá que ele está comentando, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Eu acho que depois que eu toquei nos assuntos aí, parece que vocês estão meio caladinhos, né? Não sei como é que estão os comentários. Mas larga para lá. Eu estou igual Paulo hoje. O Deus que me apareceu falou, fale e não te cales. Eu lembro também que eu batizei a família de Estéfanas. Além desse, eu não estou lembrado se eu batizei nenhum outro não, porque eu não estou fazendo uma lista aqui quantos mil eu já batizei não. Eu vou batizando e vai sempre ficando crente para fora. Muito bem, versículo número 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Eu não fui enviado só para batizar, não, fui enviado para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O conteúdo da minha mensagem é Jesus, para que a cruz não se faça vã. Versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de... Quem pode levantar essa mão e adorar? É o poder de Deus. Ai.
verso de número 19, aí eu vou para o 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo de número 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Aquele escritor, o escriba era o copista, né? Onde está o inquiridor desse século? Coloca na NVI para mim ver se tem uma outra palavra sem ser inquiridor aí. A NVI, onde está o sábio, onde está o mestre, ou onde está o filósofo dessa era? Cheio de filosofia, meu amigo, segundo Aristóteles, segundo não sei o que. Eu quero saber Aristóteles, ou Platão. Eu quero saber o que Jesus falou e o que está escrito aqui. Mas segundo a pesquisa de não sei o que, e tal, do filósofo não sei o que, está na palavra de Deus, irmão. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Versículo de número 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, porque agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio de quê? Da loucura da pregação. Que loucura da pregação? É coisa que você prega, parece que é coisa de louco, não é verdade? Mas o centro é Jesus. Aí pega uma aqui, pega outra ali, atravessa a sua alma. Você está louco por Jesus, porque a mensagem do Evangelho entrou aqui. Aleluia. Versículo de número 22. Os judeus ficam aí pedindo milagre. A gente só quer milagre, né? Porque tem pessoa que ele anda atrás do milagre, não é verdade, irmão? É uma pessoa ali que cura na esquina, passa o óleo, sai a doença na mão. Vou lá, irmão, tem um pastor lá que opera milagre. Meu Deus, traz ele aqui para pregar, pastor. E tal, pastor, abriu uma igreja agora que o pastor tem fogo no joelho, tem fogo no pé, tem tudo. Pastor, tem um homem que você precisa de ver, pastor. Ele assim, ó, ele revela CPF. CPF se revelar não, a Receita Federal informa. O outro revela placa de carro. E tem pessoa que fica doida atrás desses troços, irmão. Mas ele não vem na escola dominical, ele não vem no culto de ensino, porque esse negócio é bom escutar esse negócio. Os judeus pedem milagre. A gente quer ver milagre. Os gregos pedem o quê? Sabedoria, porque a cabeça pensante dos gregos, né, os epicureus, estoicos, não é nome de pizza não, é nome do pessoal lá. Epicureus, estoicos e tudo, e etc, né? E tal, a gente quer saber disso. A gente quer. Aí o que o Paulo falou? Então, enquanto judeu, tá, agora volta ao anterior que eu vou falar um negócio só para você dar uma glorinha. Eu nunca vi na Bíblia, irmãos, que ali está dizendo que o judeu pede sinal, não é? Eu nunca vi escrito na Bíblia que o céu tem festa quando um paralítico levanta. Alguém já viu? No céu tem festa, irmão, como um morto ressuscita. Quando um morto ressuscita. No céu tem festa quando um leproso é curado, sim ou não? O que a Bíblia diz que no céu tem festa? Quando um pecador... Você foi motivo de festa no céu. Anjos fizeram festa. Pessoal querendo milagres, os gregos procurando sabedoria. Aí o que está escrito lá na frente, no 23? Agora nós não estamos procurando milagre, nós não estamos procurando sabedoria, nós estamos pregando, sabe o que é? A Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos que querem sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o que? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu já estou chegando na cereja do bolo para eu terminar. Agora vamos, aí nós estamos no versículo de número 24 ainda. Tudo bem, nós vamos saltar para o versículo de número 30 e o 30 e o 31. Presta atenção nisso aqui que você precisa aprender isso aqui, e eu preciso. E mas vós sois de quem, irmãos? Não, eu quero que você acompanhe lá comigo. Mas vós sois dele, isto é, de Deus, em
Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha o que Jesus foi feito por nós: sabedoria, justiça e santificação e redenção também. Versículo de número 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Agora nós vamos para a cereja do bolo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, capítulo 2, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria. Não, apesar que ele tinha, né? Paulo era culto, filósofo. Paulo tinha uma capacidade fenomenal. Criado poliglota, né? Não poligrota. Poligrota é quem mora na grota. Era poliglota, que falava vários idiomas, né? Grego, hebraico, aramaico e tal, né? Eu sou poligrota, nasci aqui na grota, no Cachoeirinha. Muito bem. Capítulo 2, versículo de número 2. Não, mas eu falo mais de um idioma, né? Aleluia. Amém. No capítulo 2, versículo 2, está escrito assim. O que está escrito? Porque nada me prus... Não, eu quero que você acompanhe comigo. 1, 2, 3. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Presta atenção, vou fazer o resumo aqui da cereja do bolo. Presta atenção. Paulo está falando, ó, quem está querendo ser de Apolo, quem está querendo ser de Pedro, quem está querendo ser meu e quem está querendo de Cristo, naquele propósito de ser insubmisso, eu tenho uma notícia para vocês. Primeiro, não fui eu que batizei vocês em nome, vocês não foram batizados no meu nome. Quando eu fui pregar para vocês, eu não fui pregar atrás de milagre, nem de sabedoria, nem de filosofia humana. Eu procurei mostrar para vocês Jesus o crucificado. Então, isto é, eu levei uma mensagem da cruz. Veja bem, eu não me ocupei de dizer para vocês outra coisa a não ser a mensagem da cruz. Por quê? É a mensagem da cruz que vai sustentar a fé de vocês. Alguém pode falar amém? A mensagem da cruz que vai sustentar. 291 aqui, vamos lá. Que vai sustentar a fé de vocês. Agora vamos para a cerejinha do bolo. Está no capítulo 2, versículo de número 6, diz assim: todavia, capítulo 2, 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria de onde? Deste mundo, nem a sabedoria dos príncipes, porque os príncipes, eles se aniquilam, isto é, eles acabam. Versículo de número 7, mas o que nós vamos falar com vocês é da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eles tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. Verso 9, mas, como está escrito, não, vai aí, já estão terminando, mas as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu aqui, ó, ao coração do homem, aquilo que o olho não viu, presta atenção, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que através da sabedoria humana não veio aqui no coração. Sabe que coisas são essas? São aquelas coisas que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Então, vou repetir o que eu já falei aqui. Tem gente que fala assim: irmão, vamos ficar firme, viu? Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo não subiu no coração, é coisa que Deus revelou para nós. Quando nós chegar no céu, irmão. Não. Aqui está dizendo que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração, foi as coisas que Deus preparou para nós. Mas pastor, não é quando a gente chegar no céu, não? Não. A resposta está no versículo 10.
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Presta atenção, irmão. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no coração do filósofo, do homem aqui, são as coisas que Deus revelou para nós. Quais as coisas que Deus revelou para nós? A salvação, o perdão, a comunhão, a alegria. O que você está recebendo aqui esta noite é coisa que não vai ser revelada não, já está revelada. E o que me alegra aqui é que quem revela isso é quem? É o Espírito Santo. Aí eu estou me lembrando, meninos, eu estou com vontade de voar. Eu não posso voar, também que eu não tenho asa, né? Mas eu estou com vontade de voar. Eu não posso falar muito rápido também. Pera aí. Aleluia. O que está me encantando aqui é que Deus revelou pelo seu Espírito. Agora os irmãos lembram o que Jesus falou lá em João? Jesus falou assim: o Espírito que eu vou mandar, ele vai fazer o que? Vos ensinará todas as coisas. Não, essa você tem que pegar. João capítulo, vê se é o 14. O Espírito que eu vou mandar vos revelará todas as coisas. E tem um outro detalhe: vos fará lembrar de tudo quanto eu falei. O Espírito Santo revela coisa nova, e o Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo que a gente já aprendeu. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 26. Opa, olha, me fez lembrar. O Espírito Santo me fez lembrar. João 14, 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em quem? Em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vai fazer você lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Agora volta lá em Coríntios 2:10. Aleluia. Não, 1 de Coríntios 2:10. Aleluia. Mas Deus nos revelou por quem, irmãos? Pelo seu Espírito. Agora o Paulo explica por que é o Espírito Santo que revelou. Porque o Espírito faz o que, irmãos? Penetra todas as coisas. E ainda vai onde, irmãos? Deixa eu tentar explicar isso para você. Existem tesouros, Abraãozinho, lá no céu, de profundidade de Deus, que estão aqui na sua palavra. Eu estou todo arrepiado aqui. Sabe o que o Espírito Santo faz? Estou todo arrepiado aqui. Vai lá nas profundidades de Deus, pega as profundidades de Deus e traz para aquele crente simplesinho, com o joelhinho dobrado dentro de um quarto, e mostra para ele e diz: isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Daqui a pouco ele está explicando coisas tão profundas de Deus que ninguém consegue entender, mas o Espírito Santo revelou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus. Eu não anotei essa frase, mas como eu gostaria que fosse uma frase, meninas, Vitória, Luana, os meninos da mídia aí, anotasse isso aqui. Sabe qual é a cereja do bolo de tudo que eu falei? Eu tenho uma igreja que tem muita coisa, concorda comigo? Tem dons, sim ou não, irmãos? Uma igreja estruturada, tem conhecimento, sim ou não? Mas ela não está totalmente blindada por problemas internos, falatórios, etc. Ok? Aí Paulo entra dizendo: ó, vocês têm tudo, mas vocês estão com um problema aí. O que eu quero dizer para vocês? Pode largar esse negócio de ser de Paulo, ser de Apolo, ser de Pedro, ser de Pedro, porque o negócio aqui é a cruz de Cristo.
Agora vai a cereja do bolo. Já falei 3 vezes. Ao invés de vocês ficarem brigando por coisinhas, o Fabrício falou de mim. Cheguei na farmácia, não me atendeu bem. O Gilmar na escola dominical não deixou falar. Não sei o que, não sei o que. E começa a semear a contenda. Sabe o que Paulo está dizendo, gente? Aqui, presta atenção, o nível é mais elevado. A gente não fica brigando por essas coisinhas aqui de quem não viu, quem não saudou com o Pai do Senhor. Nós não estamos nessa época mais não, brigar por causa de uniforme, por causa de hino, brigar por causa de dizer o quê. O nosso nível aqui é mais elevado, irmão. O nosso negócio aqui, nós estamos um passo acima. Nós estamos buscando as coisas reveladas pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. O nosso negócio aqui é mergulhar na profundeza de Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? Quem pode adorar ao Senhor esta noite? Então fica de pé comigo depois de 1 hora de palavra e canta comigo assim: eu aqui com Jesus. Eu não sei apagar ela não. A vergonha da cruz. Consegui. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei. Eu quero ouvir sua voz. Minha cruz até por Deixa eu dar um conselho para você. Quando alguém chegar perto de você trazendo alguma coisa, diga para essa pessoa: meu irmão, aqui o nível é mais elevado. Porque o nosso negócio é tratar com coisas espirituais. Quem pode levantar uma mão ou duas aos céus para a gente orar? Jesus, obrigado por esta noite, pela tua presença, Senhor. Eu quero orar pelos irmãos que estão aqui dentro desse templo, mas eu quero orar por dezenas de irmãos que estão nos acompanhando, por aqueles que estão nos acompanhando de perto e de longe, aqueles que estão recebendo a exortação e o consolo da tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui não só desafiados, mas que saiamos transformados pelo poder da tua palavra. Revela ao nosso coração a tua graça e a tua presença. Centenas de irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que estão nos pedindo as orações, visita cada coração, visita cada vida. No nome de Jesus, eu oro e abençoo a vida de cada um, ó Pai. Derrama da tua graça e que continuemos firmes. Os trabalhos durante esta semana, o nosso evento no final de semana dos jovens, a nossa santa ceia no domingo de manhã. Pai, dirija a nossa vida e continue conosco no nome de Jesus. E quem concorda, diga comigo: graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Pode